vocês eram semi-enclausurados, então vocês podiam sair, mas vocês ficavam mais lá dentro do que qualquer outro lugar. É que a clausura, na verdade, é o espaço onde as freiras ficam dentro da casa e as pessoas não podem entrar, para nós. Então, por exemplo, ninguém podia entrar na nossa casa, nenhuma pessoa leiga, só nós religiosos. Tinha uma parte que as pessoas ficavam e outra parte ninguém tinha acesso. Então, é um segredo, é a clausura, onde está lá escondido. E tem os conventos que as freiras realmente não saem nunca, né? Só se for fazer um tratamento médico hoje. Porque antigamente, se você saísse da clausura, você já perdia o hábito. Né? Então, depois, quando veio o Concílio Vaticano II, que aí foi mudando algumas normas da vida religiosa, mas o radicalismo era tão grande, até tem uma santa no Carmelo, Santa Teresa dos Andes, que ela entrou no Carmelo, essa semana eu estava falando sobre isso, ela entrou no Carmelo e ela morreu de tifo. Por quê? Porque se ela saísse para se tratar, ela perdia o hábito. Então, ela escolheu morrer para não perder o hábito. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Que situação você não poder sair para se tratar. Então, assim, é um radicalismo muito grande. Mas na que eu estava, a clausura era só o lugar onde a gente ficava, mas a gente tinha vida apostólica, então a gente saía. E a gente vendia biscoitinho na rua. Então, tipo, na fase de formação, de aspirantado, postulado, noviciado, a gente estava na rua vendendo biscoitinho. A gente não tinha missão. A gente não tinha trabalhos apostolado. Então, a gente estava ali vendendo biscoitinho. E isso fazia com que a gente circulasse. Então, ali que a gente podia falar sobre o que a gente pensava. Porque a regra era para ir em silêncio. A regra não era para falar absolutamente nada. Mas a gente falava, né? Não conseguia ficar sem falar. Mas essa parada é exatamente o que eu ia falar, porque no filme tem muito isso, que assim, a galera lá, eu acho que era um convento enclausurado, né? E isso desperta muita curiosidade da galera que tá de fora em vários aspectos. Tipo, principalmente isso, do qual é o segredo que se esconde lá dentro, que fica todo mundo lá dentro desse lugar, e aí, pô, querendo ou não, santificado ou não, é um convívio humano lá. Sim. E tem um poder maior de uma instituição gigantesca, que é a Igreja Apostólica Romana. De alguma forma tem uma influência dentro de cada um desses lugares. E aí o que eu acho que desperta a curiosidade, que também é um dos motivos do filme se passar num lugar que talvez guarde segredos ali dentro e que se esconda coisas que aconteçam lá dentro em prol da própria igreja, né? E a igreja, a instituição mesmo. Eu te pergunto se no seu convívio lá dentro, o que você não esperava, né, que existisse ali, se é que há algum segredo que ali se esconde e como a igreja manipula de fora as informações que estão dentro para não vazarem, se é que isso acontece. Isso existe muito, porque na verdade qualquer coisa que aconteça que seja ruim, vamos dizer, é chamado de escândalo. Então, o que se mais faz na Igreja Católica Apostólica Romana é abafar escândalo, entendeu? Em nome do quê? Para você vai proteger a igreja, você vai proteger a imagem da igreja. Então, isso é uma coisa que acontece muito. Lá dentro da casa em si, não tem nada demais, é uma casa comum, igual de todo mundo. Tem cozinha, tem banheiro, tem quartos, né? Na que eu estava, nunca vi nada. Às vezes as pessoas pensam assim, será que elas se relacionam entre si, né? Na minha época, era impossível, porque nos quartos que a gente morava, tipo, tinha 6 beliches, né? Então, isso não acontecia porque não tinha como mesmo, e os quartos eram abertos. Não posso dizer de outras instituições, porque cada local é um local. Existem histórias de lugares que tem pessoas que se relacionam, mas quando eu estava e onde eu estava, isso não acontecia, também por não ter como isso acontecer. Mas é uma casa comum, só que, na verdade, o que acontece é no dia a dia, né? As atitudes no dia a dia, o abuso de autoridade, questões financeiras, como que você mantém uma obra, né? Então, cada instituição tem a sua forma de agir. Então, assim, é muito complexo falar sobre isso, mas que existe dentro da igreja é um mecanismo para poder abafar os escândalos, isso existe. E isso é se falado diretamente. Você não pode falar. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora, falando sobre isso, para eles é considerado um escândalo, entendeu? Eu estou escandalizando a igreja. Então, muitos vêm e falam assim nos comentários, você está difamando a igreja. Difamação, para mim, é quando você fala uma coisa que não é verdade. O que eu estou falando é a minha vida, ela sendo boa, ela não sendo, né? Então, assim, mas é considerado. Então, por exemplo, se eu falasse da autoridade da madre, essa questão da alimentação que eu falei lá na live, que era diferenciada, quando a gente estava em público, não era. Nas festas que tinham em público, ela comia o que a gente comia, ela bebia o que a gente bebia. Agora, quando estava dentro, era diferente. Caviar. Não era caviar, mas era uma alimentação diferenciada, filé mignon. Sei. Entendeu?
Então, assim, quando eu falei também, por exemplo, na live, na questão da carcaça de frango que a gente comia, todo mundo falou assim, teve uma pessoa que falou, mas tem gente que não tem isso pra comer. Eu não tava questionando o alimento em si, né? As pessoas são muito chatas. Entendeu? Eu tava questionando a diferença. Se todo mundo comesse carcaça de frango, ok. Sim. Entendeu? Mas não era. Só que quando eu estava lá dentro, pouco eu observava isso, porque eu achava que era normal. Eu achava até que ela tinha alimentação diferenciada porque ela era mais velha, porque ela tinha questões de saúde, mas um dia uma irmã falou pra mim, ela não tem problema nenhum. Ela tinha só questão da pressão, que ela não podia comer coisas muito salgadas, né? Então a alimentação dela era diferenciada, não podia ter sal. Mas questão, assim, de coisas que ela comia damasco, tipo, na mesa dela tinha damasco, ela tinha uma geladeira só dela, com polenguinho. Ela gostava de Häagen-Dazs, Deus abençoa. Isso, e tipo assim, os talheres dela, ela não comia no mesmo talher, ela tinha talher, copos, tudo separado. Ela não pegava o talher, era tudo assim, tinha um saquinho lá, a gente tinha que colocar tudo certinho, os pratos dela, tudo. A roupa dela não podia tocar onde a nossa tocava, a gente não podia sentar na cadeira que ela sentava, você tá entendendo? Só que isso era tudo interno, ninguém sabia. Aí quando tava no público, aí não. Aí ela sentava na cadeira que a gente sentava, ela comia a comida que era servida na festa, entendeu? Então, tipo assim, isso é um escândalo você falar. E eu sou considerada hoje, tipo, ruim, porque eu tô falando sobre isso, mas é a verdade. É a verdade. E em muitas instituições acontece isso. Não todas, mas em muitas acontece. Porque o que eu recebi de mensagem também de gente falando, vivi tudo que você viveu. Muitos, entendeu? Muitos. Então, assim, existe esse abuso de poder. Então, assim, a hierarquia. A hierarquia é uma coisa muito forte dentro da igreja, é uma coisa muito forte. Questão do véu, a nossa roupa já mostrava a hierarquia, né? Porque quando você entra, você usa uma camiseta branca, uma saia jeans, você é aspirante, você não é nada. Depois você vai para postulante, aí você usa uma sainha marrom, uma blusinha diferente, postulante. Noviça, véuzinho branco, você é noviça. Votos temporários, véuzinho caramelo. Aí só quando você é de votos perpétuos, aí o véu preto. Então ali, você já visualizava toda a hierarquia. Então o respeito era de acordo com a hierarquia. Quem era de baixo carregava a capa das freiras perpétuas, tomava Dolly enquanto as outras tomavam Coca. Enfim. Olha o Dolly aí. Não, só pra comparar, né? Sim, o Dolly é mais terreno, né? Na mesa das freiras ali comum eram Terreno os guaranazinhos Dolly. Da madre era Coca-Cola, isso era verdade. Sei. Era Coca-Cola. Então tinha a mesa das poderosas assim, era assim, tipo Aí aqui era a madre com as poderosas e a gente aqui.